Olá, estudantes PC! Nesta semana nós vamos ter a nossa avaliação, a nossa prova em Terapia Cognitivo-Comportamental, em TCC. E nós vamos fazer aqui, nesse momento, nesse vídeo, uma breve revisão do que nós vimos no nosso primeiro bimestre. Bom, a TCC é uma psicoterapia estruturada, de prazo determinado, que visa identificar e modificar os pensamentos automáticos disfuncionais dos clientes, dos pacientes. Então, de um modo geral, a TCC está interessada em observar a forma como as pessoas pensam, estruturam o mundo, processam as informações. E nós entendemos que, diante de algumas circunstâncias, esse processamento pode ser distorcido. Sobretudo se a pessoa estiver em algum momento de transtorno emocional, transtorno psicológico. E o psicólogo deve levar o paciente a refletir, a entender, a reconhecer o vínculo entre cognição, afeto e comportamento. Desta forma, o paciente vai examinar, vai avaliar evidências a favor, favoráveis, e evidências contra os seus pensamentos disfuncionais. E aqui a gente já tem uma boa estratégia em TCC, aliás, duas. O primeiro, o questionamento socrático. A partir dele a gente vai identificando, questionando os pensamentos dos nossos clientes. E a busca por evidências. Que evidências você tem que esse pensamento é real? Assim, a gente vai identificar e modificar as crenças dos nossos pacientes. Isto porque, no modelo cognitivo, a gente entende que os pensamentos automáticos que surgem diante das circunstâncias, das situações, estão relacionados às nossas crenças, que são divididas em duas categorias. As crenças intermediárias, que têm a ver com pressupostos, regras, suposições que a gente faz, e as crenças centrais, que têm a ver com a nossa avaliação que a gente faz sobre a gente, sobre o mundo e sobre o futuro. O foco da TCC é no aqui e agora, primordialmente no aqui e agora. Mas é claro que a gente também avalia aspectos do passado do nosso cliente. Bom, entendendo o modelo cognitivo, a gente utiliza esse modelo para explicar ao paciente o modo de funcionamento dele. E a partir deste modelo, a gente faz esse processo de conceitualização cognitiva, que é então o estudo de caso em TCC. Eu faço ali um atendimento a um paciente e vou estudar este caso, vou formular este caso, vou conceitualizar este caso na perspectiva cognitiva comportamental. Então a conceitualização é um processo contínuo que começa nas primeiras sessões e não tem fim, vai até o final do processo, sempre neste exercício em colaboração com o cliente, com o objetivo de descrever os problemas dele, tentar então identificar e descrever os fatores que mantêm ele em alguns problemas e explicar o porquê que ele tem esses problemas. E parte dessa explicação tem a ver com a sua história de vida. Por isso que aquela fala que a TCC não olha para o passado é equivocada. A função principal da conceitualização é guiar o processo terapêutico, nessa perspectiva de avaliar o caso, descrever e explicar, e também de planejar intervenções de acordo com o modelo cognitivo, de modo a aliviar o sofrimento do cliente e desenvolver a resiliência, a flexibilidade dele. Uma das coisas que contribui para esse processo de conceitualização é o empirismo colaborativo. A relação terapêutica em TCC acontece no formato de colaboração. O psicólogo e o cliente atuam em equipe, promovendo interações e experimentos de acordo com a forma do cliente processar a informação. Então, vamos verificar se esse pensamento é real.
como ele se aplica em determinada situação. Vamos fazer um experimento nessa semana pensando dessa forma? E se a gente pudesse pensar de um outro jeito, a partir de um outro ponto de vista? Já tem algum tempo que a TCC incorpora também os pontos fortes do cliente na conceitualização cognitiva. Nessa perspectiva de promover a resiliência, de entender as qualidades, as características positivas, os comportamentos positivos dos clientes e fortalecer aquilo que é funcional, que está saudável. Então, na conceitualização, a gente trabalha com 3 aspectos importantes: as observações do cliente, o relato que ele traz em sessão sobre as situações que ele vivencia, sobre os sentimentos dele e, sobretudo, sobre os pensamentos, como ele vê as coisas. Os experimentos comportamentais, que aí já tem até uma estratégia em TCC, que é a ativação comportamental, que a gente utiliza como estratégia, sobretudo na depressão, e é inclusive uma das primeiras estratégias que a gente utiliza. Contribuir para que o paciente planeje ações para que ele possa realizar durante uma semana, por exemplo. E o questionamento socrático, que também é uma excelente estratégia em TCC e é uma estratégia mais cognitiva, na perspectiva de reestruturar a cognição. Nós usamos o modelo cognitivo para explicar ao paciente o modo de funcionamento dele. E o próprio Beck fez críticas ao modelo, identificando a possibilidade de nos avaliar enquanto pessoa a partir dos modos, a partir dos esquemas. Esquemas têm a ver com estrutura de funcionamento. Enquanto as crenças têm a ver com conteúdo, esquemas têm a ver com estrutura. Em algumas circunstâncias difíceis da nossa vida, algumas adversidades, os nossos esquemas podem estar ativados. E nessa perspectiva a gente passa a agir de um modo, ativando vários sistemas ao mesmo tempo. Sistema cognitivo, sistema afetivo, motivacional, comportamental, fisiológico. E aí quando o esquema está ativado, ou vários esquemas estão ativados, a gente tende a agir de um certo modo. E esse modo pode ser também disfuncional. Lembrando sempre que disfuncional é uma situação que causa sofrimento, prejuízo à pessoa. Então essa avaliação se é disfuncional ou não tem a ver com quanto de sofrimento isso causa, né? Esse modo de funcionamento causa aí ao nosso paciente. E nós falamos também nesse bimestre um pouco sobre as distorções cognitivas e eu trouxe 8 principais distorções cognitivas. Primeiro, a leitura mental, que é o erro de processamento, o erro de pensamento em que a pessoa acredita que sabe o que o outro está sentindo ou pensando. A catastrofização, é um termo difícil, catastrofização, tem a ver com o pensamento de avaliar que as coisas vão sempre acontecer de um modo ruim. Sabe, as pessoas ansiosas têm muito esse tipo de pensamento, catastrófico. Sempre o pior vai acontecer. A rotulação tem a ver com rótulos rígidos que as pessoas colocam para si ou para os outros. E tem muito a ver com preconceito. Sabe quando a gente faz avaliações sem conhecer a pessoa e rotula as pessoas? Desqualificação dos aspectos positivos é um tipo de distorção muito comum na depressão. Quando o indivíduo está tão disfuncional, tão debilitado, que ele não enxerga aspectos positivos da sua experiência. Ele só vê os pontos negativos. Supergeneralização ou maximização tem a ver com essa perspectiva de generalizar os problemas. E também avaliações das coisas e das pessoas. Pensamento dicotômico ou tudo ou nada é aquela avaliação que a gente faz tipo 8 ou 80. Sabe aquelas pessoas que são polarizadas, é assim ou assado, não vê que entre um polo e outro
há uma infinidade de possibilidades de compreender as coisas, de avaliar as situações. Personalização tem a ver quando o sujeito atribui a si a responsabilidade por tudo que acontece em volta dela, no sentido até de se sentir culpada por tudo que acontece. E raciocínio emocional tem a ver com a avaliação que as pessoas fazem de que os sentimentos são fatos. Dado ao fato de eu ter sentido tal coisa, isso significa que é real. Nós entendemos que tanto os pensamentos podem ser distorcidos, como também os sentimentos e as emoções. Claro que isso é um indicador do modo de funcionamento dessa pessoa. Ela realmente sente daquela forma, se sente daquela forma, pensa daquela forma. Mas apesar disso, não quer dizer que aquele pensamento, aquele sentimento corresponde à realidade. É a forma com que ela processa, é a forma como ela sente, como ela se sente. No processo terapêutico, a gente valida esse sentimento, a gente acolhe esse sentimento e vai, a partir da intervenção, favorecer para que a pessoa entenda que aquilo é uma emoção dela. É como ela se sentiu naquela situação. Bom, então neste bimestre nós falamos sobre esses aspectos que vão cair na nossa IN1, na nossa prova. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com 5 questões para vocês responderem, para avaliar aí a compreensão de vocês sobre esses aspectos que nós conversamos aqui. Eu espero que esse resumo, que essa revisão tenha feito sentido para você. E a gente se vê.